Bom, pessoal, hoje então vamos fazer a parte 4 dessa playlist Boas Práticas do Processo de Planejamento e Controle da Produção, que nós estamos falando sobre boas práticas que vão realmente melhorar o processo de produção das empresas. Então é a última etapa onde nós vamos falar das boas práticas relacionadas ao processo de PCP. Então, uma das boas práticas é a formalização do processo de PCP. A formalização do processo de PCP, de planejamento e controle da produção, ela é muito importante para validar na empresa o trabalho, né, para mostrar o quanto é importante, né, o processo de planejamento. Se ela estiver conectada à ISO 9000, ela vai ter uma relação muito forte, né, e vai trazer consistência maior, né, porque as pessoas vão ver quão importante é o planejamento, vai auxiliar nessa visualização da importância e também serve para o treinamento de novos colaboradores. Esse é um exemplo aqui que eu estou mostrando na figura de um primeiro trabalho de padronização do PCP que nós fizemos lá em 1999, 98. O primeiro trabalho de implantação de Less Planner, de planejamento, né, utilização dos conceitos Lean nas empresas. Então a gente tinha 4 procedimentos: o procedimento para elaboração do cronograma geral das obras, depois para a programação de recursos, para a execução do planejamento do curto prazo e para o acompanhamento. A gente tinha planilhas padronizadas que eram preenchidas, e isso entrou também na ISO, no sistema de ISO 9000 que estava sendo implantado, e trouxe mais validação para ser utilizado pela empresa. Uma outra forma, né, é visualmente também padronizar, né, o processo como um todo. Isso já é mais atualizado, né, o trabalho que nós fizemos. Então nós criamos a casa, né, do sistema de produção dessa empresa Mutual, com baseado obviamente na Toyota, né, e com os itens básicos fundamentais que a gente adotou. E aí você tem lá a estabilidade básica como elemento fundamental, o Less Planner, né, que tem aqui o planning, o Look Ahead, o plano semanal, e os 4 M's, né, a estabilidade básica, mão de obra, materiais, máquinas e método, como fundamental. Então esse banner, foi criado banners também que iam para as obras e as pessoas eram treinadas. Você chegava na obra, já tinha esse banner com o sistema da empresa mostrando, né, o quão formalizado é o planejamento. Uma outra técnica, boa prática importante, é a utilização de dispositivos visuais para disseminar as informações do canteiro. Isso vai fazer com que você possa dar transparência aos processos e comprometer as equipes. Então aqui, por exemplo, é um quadro de gestão visual de uma das obras que a gente trabalhou. Você tinha lá PPC semanal sendo acompanhado, né? Você tinha uma lista de restrições na parede do quadro, onde se podia fazer uma avaliação de como é que está as remoções, o plano de longo prazo com os milestones, as etapas de execução, o planejamento semanal, o sequenciamento das atividades, o acompanhamento, nesse caso aqui da etapa de tirantes e estacas, e os indicadores de qualidade. Então você veja que, olhando esse quadro, você tinha uma visão geral do que estava acontecendo no canteiro naquele momento. Outro exemplo, né, aqui nós criamos uma casinha, né, que também foi inspirada no que a gente viu na Toyota, e também depois a gente viu nos Estados Unidos, o pessoal utilizando em alguns projetos. Eu tenho uma casinha que cada local encarregado de frente de serviço, ele tinha a sua casa, né, com as suas atividades. Você tinha o andon,
mostrando se ele tinha algum problema. Aqui está verde, mas se ele tinha algum problema ele levantava a bandeira vermelha e a engenharia tinha que ir lá dar suporte, dando transparência do que está acontecendo no processo produtivo. Você tem a cruz da segurança, acompanhando os planos de ações de segurança, gestão visual das estacas, como você viu lá no quadro geral, tinha também na frente avançada do campo, as equipes de produção envolvidas nesse trabalho, o planejamento semanal, o plano semanal, a casa do sistema de produção, que eu mostrei para vocês naquele outro slide, o eventual acionamento do Andon e quais são os planos de ação que ocorreram, para ficar transparente, e a pirâmide de qualidade, se teve algum problema de qualidade, o plano de ação. Então, isso tudo traz transparência ao processo produtivo. Uma outra boa prática é a análise crítica do conjunto de dados. Então, é importante para a tomada de ações corretivas e o desenvolvimento do sistema de planejamento analisar o conjunto de dados para tomada de decisão, não somente algumas informações. Então, por exemplo, aqui nós fazíamos o acompanhamento de uma obra que a gente tinha montagens de pré-fabricados, que era uma empresa contratada, a gente estava acompanhando o que estava sendo produzido na empresa dia a dia, o mapeamento e o sequenciamento de montagem desse trabalho, sempre objetivando a conclusão por etapas, né, e não um lote grande, porque a gente precisava dar sequência ao processo produtivo, e aqui o acompanhamento do PPC dessa etapa. Então, esse, né, é a última boa prática aí definida aí, nesse conjunto de ações. Hoje a gente poderia listar outras, né, mas enfim, é uma boa referência que a gente passou lá as boas práticas de curto prazo, médio prazo, longo prazo e do processo de PCP como um todo. Essas boas práticas elas podem serem analisadas continuamente, então você pode colocar você vai avaliar uma obra ou obras de uma empresa, né? Você pode colocar lá se ela está considerada totalmente implantada 1, parcialmente implantada meio, e, né, 0,5, e não implantada 0, e fazer um gráfico de avaliação, como está o nível de implantação das boas práticas, fazer comparação entre obras, benchmark interno, comparação entre empresas, e comparar a evolução dessas boas práticas ao longo do tempo. Aqui, esse gráfico, né, ele mostra aí algumas avaliações, tirado do TCC, da Raquel Heck, de Porto Alegre, que ela juntou, né, avaliações lá do professor Bernardes, a minha, que eu fiz lá na minha dissertação de mestrado e outros, mostrando como as empresas evoluem, como as obras evoluem nas boas práticas do PCP. Essas são as principais referências que a gente vem trabalhando. E então eu encerro aqui essa playlist das boas práticas do planejamento, né, com essas 4 apresentações. Espero que contribuam para a melhoria das obras de vocês. A gente é a Escola de Lean, a gente tem o objetivo de disseminar as boas práticas do Lean na manufatura, nas empresas Engineering to Order, como construtoras, montadoras, fabricantes de estrutura metálica, pré-fabricado, enfim. A gente tem uma forte experiência aí em Engineering to Order, e aí a gente procura conectar, né, fábrica, engenharia, montagem, obra, esse processo como um todo. Já há muitos anos viemos trabalhando nesse sentido, implantando as ferramentas Lean como chave para o sucesso dos negócios. Curtam as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e os nossos cursos também, que nós temos vários cursos aí para oferecer para vocês. Tá bem, pessoal? Valeu, um abraço.